Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. E vamos então, mais uma vez, tentar fazer a nossa oração. Eu gostava que estes 10 minutos, como todos os outros, fossem, sobretudo, tempo de falar com Deus. Aproveitar as nossas palavras, hoje as minhas, para fazer um pouco de exame de consciência e, depois, servindo-se daquilo que o Espírito Santo nos inspira, consigamos fazer um pouco de exame de consciência e ver aquilo que podemos mudar a partir da palavra da Sagrada Escritura, o Evangelho, ou melhor, a antífona do Aleluia, do Evangelho da missa de hoje, diz até: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, da Bíblia. E, portanto, vamos tentar, a partir daí, fazer a nossa oração. E digo isto também a propósito, porque tem uma certa graça. Eu confesso que acho graça ver a quantidade de psicólogos e até de médicos, depois de fazer os 10 minutos, por vezes alguma pessoa amiga da família, ou isso: Padre Miguel, foi Padre Miguel que deu esta meditação, ou Padre João, ou Padre António, foi esta meditação, e me envia um comentário: ou estava mal disposto, ou estava a fungar, ou estava mais alegre, ou estava assim com uma voz séria, está cansado. E tantos médicos, acho uma certa graça. Confesso que acho graça, portanto não sei qual vai ser o diagnóstico de tantos peritos, até porque é engraçado que por vezes aparecem mensagens contraditórias. Já me apareceu uma pessoa que diz que eu estou assim com um ar um pouco triste, com uma voz um pouco triste, e depois logo a seguir recebo uma mensagem, não é que receba assim tantas, que diz: estava divertido. Tem graça. Não tem mal nenhum. Aliás, nós podemos avaliar também a qualidade da pregação, mas muitas vezes até depende de nós próprios. E depende também se nós nos servimos, sobretudo, destas palavras que estes padres procuram preparar para os ouvintes para rezar. Isso é o mais importante. É a nossa atitude de ouvir a palavra de Deus, de nos dirigirmos a Ti, Jesus. Que eu não vá responder aqui nos 10 minutos, podem fazer à vontade, sem problema nenhum, mas às vezes pode suceder que vamos a uma missa, ouvir a homilia, ou vamos a uma meditação, isto ou aquilo, e estamos a ver sempre o que é que nos serve ou não. Pensa, sobretudo, podemos fazê-lo, mas o que é que isto me ajuda para rezar? E hoje a palavra de Deus é interessante, continua um relato de uma grande aventura do povo de Israel. Todo Israel, que passou 40 anos no deserto, a caminho da terra prometida, andaram para ali às voltas, uma multidão de pessoas, e às tantas, os israelitas disseram a Moisés: quem nos dará carne para comer? Temos saudades do peixe que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, melões, bolbos, cebolas e alhos. Agora temos a garganta seca, falta-nos tudo. Não temos senão maná. Estavam fartos do maná, que era o alimento que caía do céu, que pelos vistos era uma semente de coentro e tinha o aspecto de uma goma resina, devia ser realmente uma grande porcaria. E mesmo assim era o que havia, portanto eles apanhavam aquele maná, passavam pelo moinho, diz aqui o livro dos números, pisavam no almofariz e por fim coziam na panela e faziam uns bolos, tipo uns bolos de azeite. Não devia ser grande coisa. Tanto que não é grande coisa que aqueles israelitas já tinham saudades, veja-se só, do peixe, dos pepinos, dos melões, dos bolbos, das cebolhas e dos alhos. Não são propriamente as coisas que nós nos lembraríamos de ter saudades. Se calhar agora aqueles que me ouvem, sobretudo os mais novos, teriam saudades das gomas. Das gomas, isso sim, não era a goma de resina, mas a goma, do leite condensado que está no frigorífico, daquela tablete de chocolate, de um bom bife, de um bitoque, não sei, de uma boa pizza. Mas pronto, os tempos mudaram, também isto já foi há muitos anos. O que é fato é que aquele povo de Israel sofreu muito, voltou-se por assim contra Deus Nosso Senhor e pediu a Moisés que intercedesse junto a Deus, tanto que é assim que Moisés se dirige então ao Senhor e diz-lhe: porque tratais mal o vosso servo e não encontrei graça a vossos olhos? Porque me deste o encargo de todo este povo? Porventura fui eu que concebi este povo? Fui eu que dei à luz para que me digais: toma este povo nos braços, como a ama leva a criança ao colo, e leva-o para a terra que eu jurei dar a seus pais? Estava um pouco, como que, entre aspas, irritado com o Nosso Senhor.
Mas a nossa oração às vezes também tem que ser assim, deve ser assim uma oração forte, dirigirmos a Deus, uma oração de intercessão, pedir que as coisas mudem. Isto podíamos pensar também, eu pensava, ao preparar esta meditação, porquê que estas coisas acontecem? Porquê que existem dificuldades na vida? Então, se o povo foi escolhido por Deus, porquê que é de ter dificuldades? Então, se nós somos batizados e filhos de Deus, porquê que há de ser tão difícil, em algumas ocasiões, sermos católicos? As coisas más, ou que nós consideramos más, só acontecem porque Deus quer ou porque Deus permite. E há aqui um aspecto muito importante. Senhor, ajuda-nos a ter confiança em Ti e acreditar verdadeiramente que de tudo aquilo que sucede na nossa vida, também aquilo que é aparentemente um mal, Deus pode tirar um bem. E existe, e era o que eu vos queria dizer hoje, queria que pensassem que as dificuldades têm um enorme valor. Podem ter. As dificuldades também na nossa vida. O valor das dificuldades. Ai, se fosse tudo tão fácil. Se fôssemos os mimados. Outro dia fui jantar a casa de uma família numerosa, com mais de 9 filhos e menos de 20. Não vou dizer quantos têm, para não identificarem. Achei graça que aqueles pais diziam que aqui, durante as férias, os filhos, eram muitos, e todos novos, diziam, aqui, o máximo, todos estão fora da cama às 9h30 da manhã. Se querem dormir mais, deitem-se mais cedo. Que exagero, podíamos pensar. Que pais tão radicais. Pois eu gostei. Eu gostei de conhecer aquela família, tão simpáticos, giros também, divertidos, abençoámos a refeição. E lembrei-me de outra história de um filho único que uma vez foi convidado para passar uns dias em casa de outra família numerosa e que à refeição todos tinham um encargo, um fazia uma coisa, outro fazia outra, e depois à noite telefonou no seu quarto para a bem a chorar, porque aqui estão-me sempre a pedir coisas, não aguentava, estava habituado a que, coitado, aquele filho único, a mãe lhe fizesse todas as vontades. Ali não, no jantar que eu tive nesta semana, achei graça que os pais nem se levantavam da mesa. Não é que tivessem a escravizar os filhos, como é evidente, eles dão tudo pelos filhos, mas cada filho tinha um encargo de tal forma que as coisas funcionavam. E que pena quando os pais, por vezes, para assim dizer, evitar cansar os filhos, acabam por lhes fazer um grande mal. É evidente que nós não devemos procurar as dificuldades em si mesmas, mas porque as dificuldades acontecem mais tarde ou mais cedo na nossa vida e nós não devemos desaproveitar essas ocasiões para dar um sentido sobrenatural, para olhar com fé as dificuldades. Nosso Senhor, naquela passagem do livro dos Números que li há pouco, estava também desolado com a falta de fé daqueles homens, daqueles israelitas, porque não conseguiam encontrar a Deus nas dificuldades. E nós também, como cristãos, temos que saber ver na cruz a salvação. As dificuldades, a cruz na nossa vida é bom, até vivê-la com alegria, saber aproveitar para nos fortalecermos, para oferecer a Deus como penitência, para perseverar no bem e não nos queixarmos e aguentar, saber resistir. O mundo, às vezes, em que vivemos, só aceita sacrifícios por motivos humanos, para se ter uma boa carreira, uma boa profissão, por isto ou por aquilo, mas por motivos divinos também. Eu não procuro as dificuldades, mas se elas aparecem, eu resisto, com alegria. Não me queixo. Mais, como o lema dos Jogos Olímpicos, mais alto, mais forte, mais rápido. Mais. Sabemos dar mais. Lembrava-me de uma história, talvez nos ajude. Passou-se, pelos vistos, na Guerra do Vietnã, que havia um soldado, Paulo, especialmente preparado para a espionagem, que foi capturado pelos vietnamitas. Torturaram-no brutalmente para conseguir obter dele segredos de guerra, mas ele não dizia nada. E no dia seguinte começaram a dar-lhe todos os caprichos que ele quisesse. Ele, desconcertado, começou então a pedir as comidas preferidas, umas brincadeiras, uns jogos, e durante um mês deram-lhe, consentiram todos os seus desejos. E um dia a história acabou-se e disseram: ou nos dizes onde está o acampamento inimigo, ou acabam-se todos os teus caprichos e vais para o calabouço. Aquele soldado, o Paulo, não pôde resistir, contou tudo e atraiçoou os seus companheiros. Não soube ser forte.
como o povo de Israel, nós temos que ser fortes, temos que saber resistir, temos que saber abraçar a cruz, até amar a cruz. Quando acontece na nossa vida, com alegria também, resistindo, identificando-nos com Jesus. Jesus, ajuda-me a fazer isto. O Papa Francisco, numa Jornada Mundial da Juventude, tinha um discurso muito bonito que dizia assim, que às vezes podia parecer mais vantajoso para os jovens ficar pasmados, entonnecidos num sofá, que se confundisse com a felicidade. Mas a verdade é outra, queridos jovens. Nós não viemos ao mundo para vegetar, para transcorrer comodamente os dias, para fazer da vida um sofá que nos adormeça. Pelo contrário, viemos com outra finalidade, para deixar uma marca. É muito triste passar pela vida sem deixar uma marca. Mas quando escolhemos o comodismo, confundindo a felicidade com o consumismo, então o preço que pagamos é muito, mas muito caro. Perdemos a liberdade. Aproveitemos as dificuldades. Olhemos, sintamos na minha vida, na nossa vida, o valor das dificuldades. Da cruz, pela cruz, porque a cruz é a salvação. E quando nos custar, olhemos para Nossa Senhora serena, forte, perseverante, junto à cruz do seu Filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.